Agora, a minha alternativa pro crescimento, Qual é a sabe? tua, Em vez Eva? dessa diferença... Vou criar políticas públicas aqui no Flow. Não. Até voltando lá para minha experiência lá da Olimpíada de Biologia. Quando tava lá, digamos que, sei lá, na Dinamarca. E aí, pô, trocando uma ideia com os professores, pô, são 80 países que participam da Olimpíada, o pessoal do mundo todo. E aí, quando eu falava, pô, dou 70 tempos de aula, o cara, hã? Não, tá errado. Isso, exato. Tá errado. Não, 70 tempos de aula. Não, tá errado. Aí, ei, vem aqui. Fala pra ele a história. Cara, eu parecia um macaco numa jaula, assim, no zoológico. Tô numa... Como? Então você não sabe o nome dos seus alunos? Eu falei, não. Mas então você prepara a aula quando? Não preparo. E aí, por que eu tô falando isso? Porque aí vem, por exemplo, a galera do Japão, a galera dos países lá, Finlândia, Noruega, etc., né, que são as referências aí, né, da moda, da educação, e falam, não, cara, o professor da nossa escola é professor de uma escola e dá, sei lá, 10 tempos na semana. Então, qual é a realidade do Japão? O cara chega lá na escola às 8 da manhã, faz educação física com os alunos. 9 da manhã, ele, os alunos, todo mundo toma o café da manhã junto. E aí ele vai pro escritório dele. Aí orienta alguns alunos. Aí à tarde tem 2 aulas práticas. E aí termina, no outro dia dá 2 aulas teóricas numa turma. Uma realidade muito próxima do que a gente tem na universidade, talvez aqui, né? Do professor tá lá no seu escritório e que vai dar uma aulinha ou outra para os alunos. Então imagina a qualidade de vida desse professor, né? E que assim, não ganha muito, tá, Júlio? Não ganha muito. Porque às vezes a galera pensa assim, o Brasil não valoriza, vai ser professor no Japão que tu vai ganhar mais dinheiro. Cara, teve um tio meu que estava no Japão e falou, pô, tu não quer vir trabalhar aqui no Japão não para dar aula? E eu com essa visão capitalista do Brasil, pô, tio, ganha muito para dar aula aí no Japão? Ele, não, tu vai ganhar a mesma coisa que um operário, mas vão te respeitar pra cacete. Ah, sim. Então, a lógica é essa. E aí sim você vai ter uma educação de qualidade que o cara tá imerso ali o tempo todo. Entendeu? As diferenças culturais são muito fundamentais, assim, né? E por isso que eu acho que, assim, essa comparação talvez ela não seja muito justa, justamente porque as diferenças culturais, elas mudam todo o contexto da parada. Assim, não vai ser rico, mas vão te respeitar, entendeu? Não vai ter o moleque que vai escaralhar a parada. Os caras vão respeitar você é o professor. E tem também muito menos gente, né? Então, assim, são muitas diferenças. Sim, né? O Brasil é gigante. Mas por isso que no desenvolvimento, né, da BNCC, Base Nacional Curricular Comum, aqui no Brasil, teve muita discussão com a Austrália. Tá. Porque o governo enxergou que a Austrália era um país que meio que se aproximava da gente. Número de habitantes, um país gigante também, com alguns vazios demográficos, como é o Brasil, com populações originais, de participar de um grupo comercial. Um desafio na Austrália é mostrar que o australiano ele é mais asiático do que europeu, que ele se acha europeu, mas o grande comércio da Austrália com a Ásia. Então, era tentar criar um modelo de educação aqui no Brasil que fosse parecido para inserir melhor o Brasil no Mercosul. Acho que não dá muito certo, não, mas pelo menos a ideia aí era Existe essa ideia. Tá sendo implementada, né? Será que porque o sistema lá é muito diferente daqui? Cara, não sei. Eu acho que o desafio mesmo de transformar... A gente sempre fala, a educação tá uma bosta. A gente tem que mudar. Só que parece, cara, que todas as iniciativas de fato de mudança, cara, os professores são super refratários, a gente já tem aí no nosso dia a dia, na nossa tradição, um jeito de fazer e que, cara, mudar isso é quase que impossível. Tá. Então, às vezes mesmo, chega lá, não, você tem que trabalhar dessa forma, trabalhar os conteúdos tais e tais. E, cara, é quase impossível mudar. Então, eu vou dar de novo um exemplo da minha casa. Meu pai é professor, meu pai se aposenta semana que vem. Porque meu pai tem 74 anos, dá aula ainda no estado, e semana que vem ele faz 75 anos. E aí vai sair pela expulsória. Cara, quando veio a pandemia... Pô, pai, tu tem que dar aula aqui no Google Meet. Como? Meu pai abre o computador para jogar paciência. Como? Cara, não havia condição. E aí ele falou, pô, filho, eu agora tenho que me aposentar mesmo, porque agora com esse novo ensino médio eu tenho que dar aula de biologia também. E meu pai é professor de química. Então não só de química e biologia, filho, eu não sei disso não. Cara, como é que eu vou chegar para um cara de 74 anos que dá aula, sei lá, há 50 anos? Olha só, tu tem que mudar a tua aula. Olha só, tu tem que ensinar agora isso. É complicado demais. Fudeu. Não vai rolar. Não, por exemplo, a gente tem eu tenho uma empresa de ensino digital que a gente pega professor e bota, às vezes, no quadro
no quadro, aquele quadro bonitão, tecnológico, Tá. e o cara não usa. Ele não quer Entendi, tocar. cara. Quadro digital, que a gente chama, né? Ele não quer usar. Por quê? Porque ele só usa giz. E aí, cara, é um trabalho de desconstrução mesmo com ele que a gente tem que fazer para que ele realmente mude do giz, né, pro digital ali. Então existe essa questão do professor analógico e é do ser humano, é da natureza humana tentar, pô, tô bem aqui, vou ficar por aqui. Claro, né? É da nossa natureza. Então, quando você faz mudanças, principalmente dentro da educação, você mexe com isso num país continental, com as suas diferenças, com seus problemas políticos. Eu vi muita coisa assim de Sobral, por exemplo, que é uma referência hoje em educação, né? Tipo, pô, tem índices maravilhosos. A comunidade abraçou aquilo, né? Porque tem O que aconteceu de diferente lá pra... Sobral, resumidamente, o que aconteceu foi exatamente o que eu acabei de falar aqui. Ou seja, vamos começar a avaliar se realmente os alunos estão aprendendo, vamos criar um padrão. Se ele não estiver aprendendo, vamos criar aulas de reforço para acompanhar esses alunos. E, obviamente, você tem um apoio político muito forte. E aí deu certo. E rápido, né? Porque a galera acha que, às vezes, a educação demora décadas para ser... Mas em 3 anos, Sobral já mudou os seus índices na Provinha Brasil, em 3 anos de medida, de tipo, cara, vamos começar a unificar e ter vontade. O que acontece, e essas histórias, você lê assim e fala, caramba, olha que loucura. Às vezes você pensa, pô, o Brasil não tem futuro. De mudança de governo, que o cara quer destruir tudo que o cara fez no governo passado e que estava dando certo. No Rio aconteceu isso. Não sei se foi eu vi algum caso no Rio de Janeiro que, pô, tava dando certo... E teve que tirar... Porque você... vai demitir... Eu lembro... Foi um cara do Rio, cara. Eu esqueci o nome dele agora. Mas o que aconteceu? Quando ele assumiu a Secretaria de Educação, a primeira coisa que ele fez foi tirar os diretores que eram ruins. Diretores de escolas que não iam na escola, que protegiam professores ruins, o professor não ia dar aula, e o diretor deixava, enfim. E ele começou a tirar esses diretores. Do ensino público, eu tô falando, né? E ele disse que o maior tempo que ele passou foi indo na justiça responder por que ele tinha tirado o diretor. Ninguém chamava ele para discutir educação. E era o diretor que era indicado pelo vereador, que tinha não sei o quê. Então ele gastava muito tempo se defendendo porque ele tentava mudar. Político, quando você fala com um político, a única coisa que ele não quer trabalhar é com educação. Ele prefere pintar a escola, porque isso dá voto. Mas mexer lá dentro e fazer com que os alunos aprendam, cara, exige uma transpiração que quem faz essas mudanças, depois de 4 anos, está morto. Porque você luta com sindicato, você luta com uma porrada de coisa, com justiça, com não sei o quê. E a história que eu tava lendo, o cara fala justamente isso. Pô, mas aquele diretor foi o vereador que indicou, cara. E aí, agora, o que eu faço? E ele, sei lá, o cara é ruim, meu, não vamos botar o cara. O cara tá acabando com o negócio. Cara, você tem esquemas de salas de aula fantasmas em escolas para fazer desvio de dinheiro. Desvio de dinheiro. A escola, né, o diretor da escola cria alunos fantasmas. Tem caso assim, do cara aí numa escola que tem 2.000 alunos e não tem nenhum aluno. Não tem 2.000 alunos ali. E tá sendo desviada a verba de educação. Aí você lê essas coisas, e você fala, cara, o Brasil não tem... E é uma questão cultural, né? De corrupção. A gente reclama de político corrupto, mas, cara, a gente tem uma população corrupta. Eu vejo corrupção o tempo todo. Né? No dia a dia. Até no nosso trabalho, né? De tipo, me paga ali que eu facilito as coisas pra ti e tal. É uma questão cultural. Então, quando você vê todos esses problemas, até o Oda falou da questão do professor na Islândia, na Noruega, que passa o dia todo. No Brasil, por exemplo, o aluno passa pouco tempo na escola. Né? Passa 4, 5 horas. E aí você quer ter o ensino integral. Né? Teve lá a época do Brizola e tal. O ensino integral no Brasil só vai funcionar se for desse jeito que o Oda falou. O professor ficando na escola o dia todo. O que é ensino integral hoje no Brasil? De manhã é aula, à tarde é... artes, nada contra artes, mas sei lá, agora vai o corte do artes, né? Agora, já era mais um rolo aí. Não, mas ele tá fazendo alguma parada que não tá previsto no... É uma coisa boba, sei lá, motivação para o mercado de trabalho. Tem que ter matéria, tem que ter aula. Aula de matemática, aula de português e o professor ficar na escola o tempo todo com os alunos. O que acontece muitas vezes no ensino integral é que o professor fica de manhã e à tarde ele vai para outra escola. Ele não tá ali disponível o tempo todo, ele não cria esse laço. Educação é laço. Como é que eu tento fazer laço com meus alunos? Pelo humor. Pelo humor eu crio um laço com o meu aluno do outro lado da tela. E por isso que ele fala, cara, eu vou ouvir o que esse cara quer falar. Quando você odeia o seu professor, você
trava aqui. Então, para criar essa conexão no ensino integral do Brasil, o cara tem que ficar o dia todo e não ficar só um pouco, porque isso é extremamente importante na aprendizagem do aluno também.